A Diretoria Municipal de Cultura de Presidente Tancredo Neves apresenta a contrapartida da Lei Aldir Blanc 2020. O breve documentário que vocês verão a partir de agora falará sobre a importância da tolerância religiosa e o nascimento das religiões em Tancredo Neves. Temos predominantes 4 religiões: o protestantismo, o catolicismo, o espiritismo e o candomblé. A partir dos próximos vídeos, vocês verão um pouco sobre o seu nascimento, evolução histórica e a tolerância religiosa. Olá, eu sou Ademias Pereira Oliveira, pastor evangélico na Igreja Pentecostal Ungida, aqui de Presidente Tancredo Neves, Bahia. Boa noite, eu sou Neemias Fagundes de Brito, evangelista da Igreja Pentecostal Ungida. Muito bem. Evangelista Neemias, a gente sabe que somos uma religião cultural, é claro, porque é o costume de um povo, é o nosso costume, a propagação do Evangelho. Mas eu queria que você falasse um pouco quando, como e por quem surgiu o Evangelho, o protestantismo aqui em Presidente Tancredo Neves. Aqui o nosso ministério, Igreja Pentecostal Ungida, ela surgiu em ano 1973 pelo pastor Sabino Fagundes de Brito. Na época nós éramos menor um pouco, mas mesmo assim nós participamos da fundação desse ministério Igreja Pentecostal Ungida e lutamos por ele até hoje. Por quê e para que surgiu? Ela surgiu para identificar-nos como cristãos, porque nós, na época, precisávamos mesmo desse ministério Igreja Pentecostal Ungida aqui no distrito de Itabainas, antigamente com esse nome de Itabaína, e esse ministério fluiu. Ele fluiu. E muitas pessoas que na época que não tinham conhecimento do Evangelho, eles vieram a ter conhecimento, aceitando assim a doutrina, não é? A filosofia, não é? Desse ministério, e pela misericórdia de Deus estamos aqui até hoje, esse lindo e abençoado ministério. Agora, você pode dizer quem foi o primeiro evangélico ou quais os primeiros evangélicos? Pastor Ademias, os primeiros evangélicos, do meu conhecimento, eu não tenho assim como dizer precisamente, mas alguns nomes, alguns evangélicos que convivi com eles, que hoje não estão aqui entre nós, foram a irmã Méia, foi o irmão Moisés dos Santos Carvalho, o popular Friso, o Aprígio Rocha, não é? E alguns que eu não tenho assim lembrança, mas foram homens e mulheres, pessoas que deu muito lucro na época aqui. O próprio pastor Sabino. O próprio pastor Sabino, que foi um dos fundadores e que foi
na época, um sofrimento muito grande, não existia um outro meio de transporte, podemos assim dizer, a não ser o lombo de animais, não é? Não existia estrada, era muito difícil a gente encontrar assim, um transporte para transportar as pessoas na pregação do Evangelho. Foi muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui. É isso. E a gente tem a nossa filosofia, é claro, que é a propagação do Evangelho de Cristo. E dentro desta propagação, nós temos uma cultura muito rica, que engloba a liturgia do culto. E temos dramatização, grupos coreógrafos, cantores gospel, tanto aqui na zona urbana quanto na zona rural, atingindo até algumas regiões do nosso município que são quilombolas. E então essa mistura de povo e com uma só cultura, que é de propagar o Evangelho, tem dado muito certo em nosso município. A contribuição que a gente tem dado aqui é uma contribuição maravilhosa, porque a gente tem um trabalho social muito bom, e este não está restrito só na área de alimentação, de vestes, visita às pessoas, mas também na área espiritual, que inclusive engloba a área psicológica, que é tirar as pessoas das drogas, do mundo do crime, também aqueles que estão depressivos. Quantas pessoas às vezes estão à beira da morte e o Evangelho tira essas pessoas de lá através do poder de Jesus Cristo. Em relação assim à intolerância religiosa, o que eu posso dizer é que nós combatemos essa intolerância. E eu digo sempre, como um pastor evangélico, que não é obrigado eu seguir uma ordem doutrinária de outras religiões, evangelista Neemias, e todos que estão nos ouvindo e assistindo. Mas é obrigado eu respeitar e conviver em harmonia. Tá? E isso a gente precisa estar fazendo, mesmo porque o nosso município é um município muito grande, e nosso povo é um povo ordeiro, e cada um segue a religião que acha melhor. Nós professamos a nossa fé na religião evangélica, que são chamados protestantes, mas a gente precisa respeitar e conviver com cada um. É isso, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Axé de quem é de axé, Mucuyu de quem é de Mucuyu, Montumbá para todos que é Montumbá. Quando surgiu o candomblé? A partir do século XVI. Ele se definiu no século XX. Um dos babarorixás do candomblé mais bem visto e conhecido, é conhecido como Manuel Rufino de Beru. Ele foi o fundador da nação, um boroxô que representou e preservou nossa tradição.
Qual o maior terreiro de candomblé em nosso município? Eu não vejo dessa forma. Nós da religião do candomblé somos como os irmãos, lutando, a gente luta pela mesma causa. Eu não acredito que haja maior ou menor. Somos todos iguais. A nossa união espiritual nos torna muito mais fortes. Qual a filosofia do candomblé? Um dia, uma pessoa sábia me disse: se o meu orixá deixou uma pedra me atrapalhar, é porque ele confiava em sua capacidade de retirar e seguir. Essa frase define bem o candomblé, nada mais e nada mais é do que um aconchego, um ponto de paz. A minha filosofia é levar o bem para onde eu for. Qual a contribuição do candomblé para o nosso município? Construir e cuidar de vidas. Ao longo do tempo, cuidar, olhar sempre para quem está precisando. Levar a paz e a espiritualidade para todos os corações. Terreiro Ilê Axé agradece. E meu Pai Oxalá cubra com vosso manto sagrado a todos os filhos e Babalorixá de todos os terreiros. Axé para todos. A Paróquia São Roque de Presidente Tancredo Neves foi criada no dia 5 de janeiro de 2009 pelo bispo diocesano Dom João Newton, porém só foi instalada no dia 8 de março de 2009. Enquanto a filosofia cristã, ela é o conjunto de ideias iniciada pelos seguidores de Jesus no século II até os dias de hoje. Porém, esta filosofia ela surge com o intuito de unir ciência e fé, partindo de explicações racionais naturais, tendo o auxílio da revelação cristã. Porém, na igreja, ela está centrada sobre a teologia, e essa teologia tem como pano de fundo a pessoa de Jesus Cristo. Enquanto legado, creio que a própria formação do município deve-se muito à Igreja Católica e o pensamento católico nestas terras, até pela contribuição de muitos padres e intelectuais que passaram por aqui. Dentre eles, o padre Zeferino Bernardes, o padre Abel Gemelli, homens de grande capacidade intelectual, de reflexão, e que contribuíram muito, principalmente no que diz respeito à organização agrícola do município e também na evangelização. Sem contar este cunho da assistência social e da caridade. Enquanto a intolerância religiosa, ela é fruto de um mercado religioso que se acirra, porém ela não é nova. Creio que ela surge a partir do momento que se começa ou quando se criou a ideia de um Deus único com o judaísmo. E passa a se combater aí os deuses gregos, egípcios e romanos. Porém, em nossos dias, ela é muito perigosa,
porque ela está centrada sobre um proselitismo dentro desse mercado religioso. Creio que o outro tem o direito, acredito nisso. O outro tem o direito de viver a sua fé diferente de mim. O que nos resta é respeitar e trazer para um diálogo intenso para que desperte a nossa consciência, para que esse outro ele possa viver aquilo que ele tem direito, que é a sua própria fé. Bom dia. Falar neste momento um pouco do Espiritismo, doutrina espírita, como é conhecido, para mim é um prazer, porque o Espiritismo, ela também é religião, mas ela parte do princípio científico, filosófico e religioso. Ela vem surgir a partir de pesquisa do professor Leon Denis Arrivail, conhecido por Allan Kardec, que essas pesquisas ele se aprofundou em torno do fenômeno das mesas girantes, que aconteceu na França por volta dos anos de 1860, 1864, 65 por aí. E ele se debruçou nessas pesquisas e percebeu que existia um universo além do físico, além da matéria física, além do materialismo, existiria outros tipos de vida, que é conhecido como vida após a morte. Então isso para mim é muito bom. O Espiritismo ele se baseia na reencarnação do espírito, ou seja, essa vida não é uma vida única para nós reencarnamos, temos outras experiências. Então a vida verdadeira é a vida espiritual e nós estamos nesse momento em um corpo físico para reparar danos possíveis ocorridos em outros tempos. E isso para mim é muito gratificante. Então ele também se baseia na comunicação do mundo físico com o mundo espiritual e tem toda essa relação, vida presente, vida futura, vida pós-morte, outras vivências, outras experiências. Em Tancredo Neves, a gente vem tentando implantar a doutrina espírita, só que a gente sabe que isso perpassa um pouco dos nossos desejos, devido a gente ainda ter um grau de preconceito muito grande. Mas hoje nós temos o Centro Espírita Ponto de Luz, que é situado hoje no Japão, na Praça do Japão, e a gente vem trabalhando com palestras, com estudos, Nós temos aí toda a codificação, que são os livros, que é o resumo das pesquisas de Allan Kardec. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, e aí vem 5 livros de base que nos dá sustentabilidade a esses estudos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno. E esse é o nosso livro base, mas o nosso modelo e guia é Jesus. Então Jesus é quem nos dá toda a base de vivência. Então seguir Jesus Cristo para a gente é primordial, porque a gente sabe que Jesus foi o modelo mais perfeito, nascido no planeta Terra, o modelo de homem perfeito, foi Jesus Cristo. E Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, toda a ética e moral de Jesus é que baseia os nossos estudos e também o esforço contínuo que nós, seres humanos, precisamos ter para nos reeducar. É um momento de reeducação do ser, reeducação do homem, do homem encarnado. E Jesus é a nossa base. Deus é único para nós não cultuamos deuses, Deus ele é único. E Jesus é o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra. E nós podemos chegar lá através do esforço moral, nós podemos sim conseguir evoluir, porque esse é o propósito de estarmos vivos, é evoluir e quem sabe um dia conquistar o patamar do Cristo, já que nós acreditamos na evolução do ser. E é isso aí, temos que conviver um pouco ainda com o preconceito, mas com esforço e reeducação de cada um dia a gente vai chegar lá e o Espiritismo será a nossa religião, o nosso modelo não vou dizer de religião, mas um modelo de comportamento, de nos comportar diante da vida. E para finalizar,
nosso pequeno documentário sobre as religiões na nossa querida Tancredo Neves. Eu quero citar algo que John Locke falou, que a tolerância é você aceitar aquilo que você não pode mudar. Aprender a conviver com as diferenças religiosas é fundamental numa sociedade evoluída, civil em que vivemos. Ser tolerante é respeitar a religião do outro, assim como o outro respeita a sua religião. Fiquem com Deus.